Você já se perguntou por que uma pessoa compra tanto? Ou por que ela está interagindo com uma coisa tão ferrenha, com tanta raiva assim? Ou por que ela está agindo dessa maneira? Pois é, hoje eu quero comentar com vocês o que são as principais compulsões que nós trabalhamos em terapia cognitivo-comportamental ou na clínica de psicologia. Basicamente, uma compulsão é na verdade uma atitude, que é feita pela pessoa em excesso, Essa atitude ela é feita então em excesso para que ela consiga fazer coisas. Em que sentido, E que amenize. Essas coisas têm o sentido de amenizar coisas internas que acontecem muito, Muitas vezes, é feito na tentativa então de reduzir o estresse, De reduzir o desconforto psíquico causado pelos pensamentos automáticos disfuncionais, repetitivos e obsessivos, então, do dia a dia, Então essa pessoa ela passa por alguma coisa e ela faz então essas compulsões para amenizar os pensamentos dela disfuncionais e negativos que estão ali, Então, quais são os tipos de compulsões? Antes de eu falar, os tipos de compulsões, eu já peço que você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, porque assim você vai estar me ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é e o que são as compulsões, Muitas vezes, a compulsão ela está associada ao abuso de substâncias, Pode ser o álcool, pode ser uma droga, até um processo medicamentoso que não deu muito certo, Então aí pode ser que se desenvolva alguma coisa nesse aspecto ou por causa do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno eu vou deixar para um vídeo específico. Então, os tipos de compulsões. Compulsão por compras, É onde a pessoa ela vai lá e compra tudo o que ela pode, Mesmo que ela não consiga pagar por isso, ela vai lá e compra. Ela tira um dinheiro, da onde não tem para gastar, E ela faz isso para preencher aquele vazio ou para amenizar aqueles pensamentos negativos, automáticos e obsessivos da compulsão. Sendo que 80% desses indivíduos que sofrem com isso são mulheres, Homens também, mas a sua maioria são as mulheres que emitem esse comportamento, E muitas vezes elas perdem quase tudo que elas têm, Por causa dessa compulsão de compras, então, fora que elas deixam uma dívida muito grande para com a família, Então, essa compulsão de comprar é uma compulsão que nós falamos que mexe muito mais no financeiro da pessoa. Acumulação, mais conhecido então como transtorno de acumulação. Que é isso, É uma dificuldade que a pessoa, com essa compulsão, com essa acumulação, ela tem de se desfazer das pequenas coisas à sua volta. Como assim? Imagina que uma pessoa vai lá e pega um saco de lixo e coloca alguns lixos ali e deixa para coleta, ou para seja lá o que for ali, passar e pegar aquilo, A pessoa que tem esse transtorno de acumulação, ela não consegue se desvencilhar, se desgrudar de pequenas coisas. Por exemplo, latinhas, sacos de lixo, um móvel ali quebrado, uma roupa rasgada, muito rasgada, que não dá para utilizar mais, peças de carro enferrujados, e outras coisas piores, como se desvencilhar até
de coisas orgânicas mesmo, né? Então uma casquinha ali de laranja, né? Uma casca de ovo, né? Ela não consegue se desvencilhar disso porque ela fala, né? Ela fala que uma hora ou outra ela vai vir a utilizar essas coisas, né? Então esse transtorno não permite que a pessoa observe as coisas à sua volta, né? E por causa disso ela vai amontoando, né? Você já deve ter passado por uma casa que tem muitas coisas acumuladas ali, né? Lixo, pedaço de carro de madeira, bloco quebrado, roupa em cima de muro, né? Lixo mesmo, né? Por quê? Quando a pessoa que sofre esse tipo de acumulação, de compulsão, muito mais pela ansiedade, por esses pensamentos obsessivos e repetitivos, ela então vai preenchendo a sua casa. E quando ela não consegue preencher mais a casa, né, ela passa então para o lado de fora, que aí a gente consegue observar então essas coisas, né? Que é o processo de compulsão do caso da acumulação. Transtorno alimentar, né? O que é isso, né? Aquela pessoa que come muito, mesmo estando saciada, ela vai lá e come demais. O excesso da comida, ele é na verdade um mecanismo de enfrentamento, mas disfuncional. Vou trazer isso em outro vídeo, onde eu vou falar o que é funcional e o que é disfuncional. Então esse mecanismo ele vai trabalhar de uma forma disfuncional para enfrentar a vida, né? Todos nós temos que enfrentar uma área ou alguma coisa das nossas vidas uma hora, né? Mas devido ao estresse, ansiedade, a depressão, até que são comorbidades, né, da compulsão alimentar, né, o enfrentamento é muito disfuncional, porque a pessoa ela imagina que ela precisa e necessita urgentemente estar comendo para preencher aquele vazio, né? Então essa compulsão ela é mais comum em pessoas com transtornos menos graves, né? Menos graves, porque ela tem um controle maior em terapia, né? Com a terapia, TCC, né? Onde nós conseguimos controlar os comportamentos, né? E tirar algumas coisas, a evolução desse paciente é muito maior e muito melhor, né? O problema é que, se não tratada essa compulsão alimentar, logo nós vemos uma evolução no quadro de obesidade, de isolamento social, né, devido ao aumento do peso, entre outros fatores, né, que a pessoa ela se enxerga como culpada. Por que eu fui comer isso, né? Mesmo estando saciada, eu fui lá e comi, né? Mesmo estando com a barriga cheia, eu fui lá e comi mais, né? Então ela se sente muito culpada. E esses efeitos colaterais, por causa de depressão, por causa de ansiedade, por causa de tantas outras coisas relacionadas à nossa estrutura psíquica, ela é considerada então mortal, porque ela vai, né, realmente acabando com a pessoa através do tempo. Essa então é a compulsão alimentar. Compulsão sexual, né? Essa compulsão ela está muito caracterizada por comportamentos, sentimentos e pensamentos relacionados ao sexo, né? Então você já deve ter passado por isso, né? Você está ali num lugar e uma pessoa uma amiga sua, né? Ou seja, o que for, ela só consegue falar daquilo, só consegue falar então do sexo e das coisas que acontecem ali quando ela está fazendo ou não, né? Então, essa compulsão, muitas pessoas têm perigos, né, de contrair as DSTs por causa dessa compulsão, né? Porque elas têm uma dependência sexual de parceiro ou parceiros e ela não percebe isso
então ela vai lá e fica com várias e várias pessoas. Além de que nós consideramos, né, essa compulsão como um distúrbio que pode ser aí chamado de hipersexualidade ou ninfomaníaca, que também é tratável em terapia. Tricotilomania, né? O que é isso, né? Esse nome tão difícil, né? Basicamente é a pessoa que arranca os pelos do seu corpo. Sim, aquela pessoa que pega a barba e tira, né, e arranca a barba, a sobrancelha e tira o cabelo e tal, e os pelos do braço e tira. Então isso é a tricotilomania, né? Essas pessoas, elas vão arrancar barba, cabelo, bigode, né, os pelos do corpo, aonde tiver um pelinho ali, ela vai tirar. Isso resulta em pontos calvos, né? Você pode andar na rua e ver alguém ali com um pontinho calvo ali na cabeça, mas ela tem um cabelo muito bonito, né, e tal, mas ela tem esses pontinhos. Essa pessoa pode ter então essa compulsão, essa tricotilomania, né? E essa compulsão, fisicamente, ela traz muitos estragos. Por quê? Porque ela deixa com erupções, sangue, pulso, né? Isso leva a infecções seríssimas para o corpo, né? Porque isso pode se agravar mais e mais devido à ansiedade da pessoa e ao estresse que ela passa e até o tédio. Mas como que a TCC ela trabalha então com esses pacientes, né? Primeiramente, a TCC ela vai de encontro com as crenças centrais disfuncionais desses pacientes que têm essas compulsões, né? Nós trabalhamos os pensamentos automáticos disfuncionais do paciente. Nós trazemos questões mais realistas das coisas, né? Porque a TCC ela é considerada o tratamento mais eficaz para transtornos compulsivos, como o transtorno obsessivo compulsivo, propriamente dito como o TOC, né? A gente retira o que? Gradativamente a fonte da obsessão do paciente, através então da psicoeducação, do questionamento socrático, né? Da dessensibilização sistemática, onde nós vamos colocando pontos e pontos para que ele perceba que os seus pensamentos não são fatos, né? Não é algo real, mas são ideias, né? E as ideias, muitas vezes, e na maioria das vezes, são fantasiosas. E por serem fantasiosas, então, elas não são reais. Com isso, a gente reduz, então, até permanentemente, né, as compulsões do paciente, né? Porque é ensinado para ele maneiras mais saudáveis e eficazes de reagir aos pensamentos obsessivos de forma funcional e realista. Por isso que a TCC ela é considerada uma terapia do aqui e do agora, porque nós não trabalhamos apenas com as coisas do passado, mas se nós temos um problema, devemos resolver ele aqui e agora. Se você se identificou com algumas dessas compulsões, comenta aqui embaixo, né? Deixa o seu comentário. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva nele, porque novamente assim você vai estar me ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós voltamos aí na próxima semana, então fique bem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.